Olá pessoal, eu sei que hoje o meu cabelo está mais bagunçado do que o meu normal, porque eu dormi só um pouquinho hoje e vim aqui para o meio do mato fotografar plantas, então elas aqui são o mais importante desse vídeo de hoje. Mas é o seguinte, eu sabia que eu ia ter coisa interessante para fotografar hoje. A gente está agora em janeiro e nessa época existe um processo muito bonito de renovação da folhagem da vegetação. Faz uns 10 ou 12 dias, eu vou deixar aqui a informação mais precisa. Eu havia saído para fotografar, para filmar, para fazer umas imagens e a vegetação estava só começando a renovar a folhagem porque havia chovido naquela mesma semana. E agora, uns 10 dias depois, na verdade, a vegetação já está toda renovada. E vocês não têm noção do quanto isso aqui está com cheiro espetacular, um monte de flor surgindo. Então, jabuticabeira, laranjeira, a pitombeira, uma série de espécies, tanto nativas quanto espécies que as pessoas plantam aqui na redondeza. Assim, está tudo, além da folhagem se renovando, e a própria folhagem também tem o seu próprio perfume, também está um perfume espetacular das flores nativas e das espécies cultivadas. O negócio está espetacular, tá certo? Então tá perfeito para que eu faça fotografia de flores, de plantas, e o meu objetivo hoje, na verdade, é conseguir documentar o maior número possível de flores. Por quê? Porque com isso eu vou conseguir ter um registro das espécies, ou um registro mais próximo possível das espécies que estão produzindo flores, que estão florindo, se reproduzindo nessa época. Esse conhecimento ele é interessante porque tanto mostra a importância para a floração das plantas nessa época do ano, como também isso aí representa algo importante para os animais. Muitos animais, inseto, beija-flor, algumas aves que são nectarívoras, que não são só beija-flores, algumas aves insetívoras que vêm atrás dos insetos que estão em busca das flores, fornecimento de alimento através dessas recompensas florais, tá? Então, enfim, vai ser muito interessante tentar fazer isso, mas é muito interessante porque ontem à noite eu estava gravando um vídeo que provavelmente vocês assistiram na semana passada, em que eu falava sobre a importância da gente conhecer esses ritmos que a natureza tem. E fotografia de natureza não é só conhecer técnica fotográfica. A técnica fotográfica, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, mas ela é só um pedacinho de nada do que é fotografar a natureza. Você precisa conhecer bem os processos ecológicos, conhecer as características da região que você está fotografando, tá? E eu acho que essas imagens de hoje, essa experiência que eu estou vivenciando aqui, ela é uma prova concretíssima disso, tá? Embora eu não possa transmitir, infelizmente, o cheiro que esse ambiente tem, que é um negócio espetacular. Eu já vinha no caminho, eu já vinha sentindo assim o cheiro em vários lugares, estava maravilhoso. Aqui agora no meio do mato tá uma sensação maravilhosa. Eu chego a sentir uma emoção diferente. Eu chego, de fato, me emocionei quando eu cheguei aqui. De tão bonito, de tão cheiroso, de tão pungente que está a vida aqui. Eu não posso, infelizmente, transmitir todas essas experiências para vocês através das imagens, mas eu vou tentar trazer as texturas, as cores, as formas, toda a diversidade possível. E a gente, claro, vai falar tanto sobre essas espécies e a importância delas, como também a gente vai falar sobre a metodologia para se fotografar plantas. Então vamos embora, porque cada minuto que eu passo aqui parado falando, eu estou perdendo a oportunidade de fotografar momentos especialíssimos. Tá, vejam só, galera, eu não sei até que ponto isso é
totalmente perceptível para vocês, mas se vocês repararem bem, a estrutura básica dessa planta é a seguinte. Ela tem duas pétalazinhas azuis que parecem umas asas. Ela tem uns filamentozinhos amarelos, tá? Que são os verticilos reprodutivos, tá? A gente tem aí os estames. Na extremidade dos estames a gente tem o que a gente chama de antera, que é a região onde é produzido o pólen. Se vocês repararem, abaixo desses estames a gente tem duas estruturas curvadas, tá? Então, esse estilete é a parte que vai receber o pólen, sendo, portanto, fecundado. Agora vejam só que coisa interessante. Os insetos, como nós sabemos, são agentes importantes nesse processo de polinização. E como essa planta ela é muito pequenininha, a que fica mais embaixo, perto dos estiletes, é a que produz pólen de verdade. E existem outras 3 enzimas que são estames falsos. Eles não produzem pólen, mas a planta mantém essas estruturas que aparentemente são inúteis, mas não são. Na verdade, elas são para tornar a flor mais chamativa. A proposta de toda flor é justamente conseguir atrair o inseto, a atenção do inseto ou de qualquer que seja seu polinizador. E para isso, quando a flor é pequenininha e possui poucas estruturas, ela se vale de alguns truques. Nesse caso, ela possui esses falsos estames com falsas anteras, tá? Que são essas luvinhas amarelas aí, parecem umas mãozinhas amarelas, tá? A maioria aí são anteras falsas. Só essa de baixo que produz o pólen de verdade, e é ela que vai realizar a polinização de fato. As outras são só para fazer a flor ficar mais visível, tá? Aí uma curiosidadezinha sobre a biologia reprodutiva das comelináceas, essa flor linda. E agora é claro que eu vou fazer umas fotos, até para poder mostrar isso melhor para vocês. Galera, olha só que legal aqui, olha. A gente muitas vezes tem coleópteros nessa época, que são bastante coloridos, tá? São bem bonitos e eu tô bem diante de um aqui, tá? Deixa eu ajustar aqui o foco para vocês verem. Olha só isso. Olha que espetáculo que é esse animal. Gente, isso é muito bonito. Deixa eu tentar aqui mostrar um pouco mais de perto utilizando o crop do 4K. O problema é que ele está num galho que está balançando muito. Será que ele vai voar? Pode ser que ele esteja pegando um pouco mais de altura para alçar voo para outro território. Olha só, ele não está sozinho. Tem um monte de outros aqui. Que a gente tem mais um exemplar. Deixa eu subir um pouquinho o ISO. Olha só. Que besouro espetacular. Muito bonito. Parece que esse local aqui é um lugar, né? É um berçário para essa espécie.
ou tem uma fonte muito interessante de alimento para eles. Tá? Eu vou fazer foco manual agora para tentar fazer a imagem em 4K. Bom, aqui a gente já tem uma outra família botânica, né? Esse negócio de eu ficar sempre falando o nome da família e não da espécie tem um motivo. Esse aspecto geral, a estrutura básica da flor, o padrão de distribuição de folhas ao longo da planta, enfim, esses padrões que a gente enxerga assim de primeira em campo, geralmente eles não são suficientes para a gente distinguir a maioria das espécies. Então a primeira coisa que a gente faz em campo é enxergar esse padrão e associar a uma determinada família, né? Aqui no caso, depois eu posso corrigir a informação se eu ver que me equivoquei por algum motivo, mas aparentemente isso aqui é uma malvácea, tá? Essa folha assim com uma serrinha nas bordas, tá? Padrão de distribuição das flores, os frutos aqui, então esse aspecto geral é de uma malvácea. Uma coisa que denuncia essas flores é que ela já tem uma estrutura um pouco diferente, olha, que a gente tem as pétalas distribuídas de 5 em 5, tá? E eu vou mostrar um pouquinho aqui já peguei um monte de pelo aqui na mão, justamente porque é uma característica. As malváceas elas têm muito esses pelinhos que são tricomas, tá? Plantas que não possuem nem pelo, nem espinho, nem nada, elas são chamadas de plantas inermes. Inerme significa indefeso, tá? Ou indefesa. Então, só de pegar nessa planta aqui, a minha mão já ficou cheia de tricomas, sabe? Que são esses espetinhos, que são os mesmos, a mesma estrutura que causa aquela coceira da ortiga, tá? Não é só a ortiga que tem tricoma, várias plantas têm, embora nem todas sejam tão agressivas quanto a ortiga. E os tricomas, eles são características muito marcantes nas malváceas. Então, pelo aspecto geral, isso aqui deve ser uma malvácea, tá? Se eu fosse um especialista em malváceas, eu já saberia isso de primeira, mas quando você não é especialista naquela família, você tem que confirmar isso depois. Não tem como você saber assim de primeira sem ser um especialista, tá? Mas em alguns casos sim, mas nem sempre. Deixa eu filmar aqui, usar a câmera para mostrar para vocês o aspecto geral da planta. Eu ainda não consigo focalizar de muito perto com essa lente. Ok, daqui já dá para ter uma ideia melhor. Tentar aqui com o crop do 4K para ver se eu consigo mostrar mais detalhe dela. Pronto, agora sim a gente consegue ter um close dessa planta. A imagem treme um pouquinho porque eu estou segurando aqui com a mão mesmo, tá? E quando o vento começa, piora. Nesse caso então eu vou aproveitar para fazer fotos, tá? Para poder mostrar a estrutura dessa planta um pouco melhor para vocês.
Uma coisa que chama a atenção aqui é que enquanto eu estava fotografando essa florzinha, ela foi visitada pelo menos 2 vezes por insetos. E isso chama a atenção para uma coisa interessante. Para um ser humano, uma flor pequenininha dessa aqui, com cerca de 2 centímetros, 2,5 centímetros de diâmetro, pode parecer insignificante, mas ela não é insignificante para o ecossistema em que ela vive. Tá? Ela pode ser o alimento de um animal, ela pode ser o repouso de outro. Ela representa a oportunidade da planta perpetuar a espécie. Tá? Então, quando a gente estuda, seja a ecologia, seja a botânica, seja fazendo fotografia macro, a gente começa a perceber que nenhuma espécie existe à toa. As espécies elas sempre estão desempenhando um papel no ecossistema. Pode até ser que a retirada dessa planta aqui não desequilibre o ecossistema. Nem toda espécie vai ter um papel tão fundamental para estabilizar todo o ecossistema. Algumas sim, outras não. Mas uma coisa que você sempre pode ter certeza é que uma espécie, seja animal, seja vegetal, seja grande ou pequena, ela sempre está desempenhando um papel importante no ecossistema e contribuindo para o todo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Eu espero também que vocês tenham gostado desse formato, porque eu acabei encontrando esse jeito, esse formato de gravar vídeo por causa da praticidade, né? Considerando as condições que eu tenho para gravar, tanto no que se refere a ambiente, a cenário, como também com relação aos equipamentos que eu tenho, eu achei interessante essa coisa de conectar um microfone da forma que eu estou conectando, um monte de mosquito voando aqui. Mato é assim mesmo, é você fazendo as coisas e os insetos querendo levar seu sangue. Mas assim, espero que vocês tenham gostado. Eu só comecei, tá? Essas espécies que eu mostrei hoje, na verdade, não são nem 1% do que tem aqui na região para mostrar, mas não vai dar para fazer tudo no vídeo. A gente vai fazer vários vídeos assim em campo, mostrando bicho, mostrando planta, mostrando paisagem, mostrando solo, o que mais tiver de interessante. No mais, ficamos por aqui e eu deixo vocês com mais algumas imagens. Muito obrigado, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.